Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra, nosso trabalho social é com crianças, adolescentes e jovens. Temos adultos também, não são muitos, mas também fazem parte aí da nossa equipe, nossos apoiadores, e que Deus abençoe os nossos inscritos aí, em nome de Jesus Cristo. Livro de Números, este aqui, ó, este livrão grossão, Bíblia Sagrada, essa prateleira de livros, essa biblioteca, essa é uma tradução de João Ferreira de Almeida para o português, é isso aí. Nós possamos ser gratos a Deus, que é amor, misericórdia e justiça. Um abraço especial para o Ismael, o Ulisses, o Robert, que estiveram conosco ontem no culto, a irmã Nilda, juntamente com a sua neta Ágata, que Deus abençoe vocês. As crianças, são várias crianças aí, né, que nós possamos ser uma referência na vida das crianças e que nós possamos fazer um trabalho cada dia melhor. Em especial hoje, para o nosso querido, o Fernando. O Fernando tem uma padaria Nova Dumont aqui no nosso bairro. E ele contribuiu aí, tem contribuído com os pães. E ontem a gente fez um cachorro quente, fez um maior sucesso. 17 vidas, 17 almas. E foi maravilhoso aí, que Deus abençoe não só o Fernando, mas outras pessoas que estão conosco aí, nos apoiando nos trabalhos aí, tá? Que Deus abençoe você, nosso inscrito, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. No livro de Números, atribuído a Moisés. Se você tem uma chave de interpretação diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Eu ficarei muito feliz em pegar para mim. É assim que funciona. Livro de Números, capítulo 4, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que estão aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos. Então aqui começa a ser esclarecido aqui, né, os deveres aí dos levitas, né? Versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu do reposteiro e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ele porão os pratos e as colheres e as taças, os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima um pano carmesim que será coberto com coberta de peles de animais marinhos e lhe porão os seus varais. Tomarão pano azul, cobrirão. Então aqui vão ser todas os preparativos, né, para o transporte da tenda, para os utensílios, né? Vai falar assim dos utensílios sagrados, né? Também tomarão versículo 12, tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano azul que será recoberto com uma coberta de pele de animais marinhos e porão sobre os varais. Então, os varais seriam duas varas em que as pessoas transportariam aí todos esses objetos sagrados do templo, da congregação, né? A gente vai entender o tabernáculo como uma grande tenda, como uma barraca, né? Mas basicamente é isso. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo. Então, os filhos de Coate serão responsáveis, né, para o transporte. Depois que Arão e seus filhos tiverem de quebrar o santuário, os filhos de Coates virão para transportá-lo, mas sem tocar as coisas santas, para que não morram. Então tinha que ter um maior cuidado, porque estão lidando com algo que é sagrado aí, né? Então envolve todo o pensamento voltado para o sagrado, todas as questões das leis, das regras, tinha todo esse cuidado aí.
Os filhos de Coate transportarão todas estas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá ao seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Percebe que aqui já dá uma importância muito elevada ao sacerdote, né? O sacerdote era responsável por objetos muito específicos. E isso é até hoje. Se você for olhar as grandes e antigas instituições religiosas aí, tem toda uma postura diante de um sacerdote, de um líder espiritual. Nós temos aí, está tendo o conclave para a escolha do novo Papa, né? Então tem toda ali uma estratégia, tem todo um protocolo, tem toda uma questão de regras, o pessoal fica de olho na fumaça lá que vai sair lá, né? Então é isso aí, tá? Estamos falando de coisas muito antigas e que estão em vigor até hoje, tá? Até hoje. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixarás que a tribo das famílias do Coatita seja extirpada do meio dos levitas. Isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão, designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Então, cada um tinha a sua obrigação, sua responsabilidade. Hoje ainda é assim, as pessoas entendem que precisam fazer parte de algo e para isso elas necessitam não, né? Elas têm a boa vontade de fazer alguma coisa para Deus, né? Vai lá na igreja, ajuda a tocar um instrumento, a limpar o banheiro, a dar um dízimo, uma oferta, a pintar uma parede, tá? Ainda tem muitas pessoas assim. Disse mais o Senhor a Moisés: faze um recenseamento dos filhos de Gerson. Opa, meus filhos, opa, quantos são? Segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens de idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão seu serviço na tenda da congregação. Será este o serviço das famílias dos gersonitas, suas funções, seus encargos. Levarão as cortinas dos tabernáculos, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de pele dos animais marinhos que a recobre, o reposteiro da porta da tenda da congregação. Então, basicamente, a minha tribo tinha grandes responsabilidades aí de transportar esses utensílios aí. Eles servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, quer transportando, quer fazendo outro trabalho, será feito segundo o mandato de Arão e seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo o que tiverem de transportar. Então, nossa responsabilidade seria aí a logística, né? Então, o transporte, a organização dos materiais aí. Será este o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu serviço estará sob o mandado de Itamar, filho do sacerdote Arão. O sacerdote sempre vai estar por cima. Depois nós vamos ter o rei, né? O rei vai ser praticamente um representante direto do poder absoluto, que é Deus, né? No caso do faraó no Egito, o faraó é o próprio Deus, né? Então a gente tem essas questões aí. O rei é considerado um ser divino, um ser magnífico, é considerado, se a gente olhar na mitologia grega, os reis são descendentes dos deuses, né? Tem lá os Zeus, tem toda a mitologia grega envolvida aí, né? No caso dos hebreus aqui, os sacerdotes foram instituídos por Moisés, ganharam aí a notoriedade que tem até hoje aí lá no judaísmo, tá? É muito importante aí essas questões aí, tá? Versículo, deixa eu ver onde que eu estava. Versículo 29. Quando os filhos de Merari contá-los-á segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contará todos os homens de idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que prestarem serviço na tenda da congregação. Então, de 30 anos até os 50, você tinha que prestar esse serviço para o tabernáculo, para o templo, né? Para os sacerdotes aí. O serviço deles também era carregar, transportar as bases, ao redor do pátio, tudo que estava ali, as estacas, as cordas, os utensílios usados nesse serviço. Designará nome por nome objetos que devem transportar. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, debaixo da orientação de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Versículo 34. Moisés, Arão e os príncipes das congregações contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo as famílias dos seus pais, todos os homens de 30 anos para cima até 50, que entrarem para o serviço da tenda da congregação, contados segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes foram contados das famílias dos coatitas. Lá do versículo 38, todos os homens de idade de 30 anos para cima, da família dos gersonitas, que foram contados para o serviço da tenda da congregação, e suas famílias foram de 2.630. Aqui já estão falando a quantidade de pessoas, né, que estavam envolvidas aí nestes trabalhos. Aí vai falar das famílias de Merari, todos os homens da família de Merari, de 30 para 50 anos, o serviço da tenda, foram contados 3.200, tá? O número total de todos os levitas contados por Moisés, Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até 50, que entraram para o serviço de transporte da tenda da congregação, foram 8.508. Não, 8.580. São o número das pessoas aí. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. É isso aí, né? Capítulo 5. Exclusão social. Irmão Gerson, acontece o tempo todo. Estamos lidando com seres humanos. A nossa compreensão de que Deus falou comigo, muitas vezes é uma ideia de que Deus falou comigo de uma forma para proteger apenas o quadradinho que eu faço parte. É isso, tá? Nós vamos ter esses problemas aí muito enraizados até hoje. Questões sociais, questões de pele, tonalidade de pele, país, posição sexual, teológico, filosófico, gênero, masculinidade, então essas questões aí estão aí até hoje, tá? Presta atenção, tá? Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por causa do contato com algum morto. Exclusão social, certo? Irmão Jesus, nossa, Deus é mau, hein? Não. Um humano entendeu que a interpretação de Deus que ele recebeu era para fazer essas coisas. Eu até entendo a questão dos leprosos, porque a lepra naquela época era uma doença terrível, não tinha cura. Então caía mesmo o dedo da pessoa, a orelha, o nariz, e era muito contagioso. Até entendo que os leprosos deveriam ficar num leprosário um pouco mais afastado, tá? Mas nós somos especialistas em fazer isso, tá? Especialistas. Nós já tivemos aqui adultos que em algum momento se interessaram em ajudar as nossas crianças e depois foram embora, porque não é fácil trabalhar com crianças. Monte, tá? Monte. Tem hora que surpreende a gente aí, a quantidade aí, tá? Monte. Quando eu falo ajudar, eu falo fisicamente aqui, presencialmente. Ô irmão Gesso, vou ajudar a dar aula. Ô irmão Gesso, vou ajudar no lanche. Ô irmão Gesso, vou ajudar não sei o quê. Ô irmão Gesso, aí depois vê que não é fácil, acaba não ficando aí. Já teve várias pessoas aí, tá? Várias pessoas. Sejam homens ou mulheres, os lançará fora do arraial para que não contamine o arraial, no meio do qual eu habito, tá? Quem habita? Deus, certo? Assim fizeram os filhos de Israel e lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel aos mandamentos do Senhor, essa pessoa é culpada, certo? Ela cometeu um crime. Tudo bem até aí? Tá. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Então, se eu peguei o smartphone do Ismael, eu tenho que pedir perdão e ao devolver, se o smartphone custa 500, eu tenho que dar ele mais 100, certo? A quinta parte. Tudo bem? Fácil de entender, né? Mas se essa pessoa não tiver parente chegado,
A quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao Senhor e será dada ao sacerdote, além do carneiro da expiação, com que se fizer a expiação pelo culpado. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas aos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será deste. As coisas que alguém consagrá-la lhe pertencem, mas aquilo que der ao sacerdote será do sacerdote. Versículo 11. Aqui o negócio vai ficar meio estrito para as mulheres aqui, tá, gente? Se as mulheres sempre levaram, tá? Sempre. Desde sempre as mulheres sempre foram prejudicadas aí. Nós somos muito machistas até hoje. E a religião não fugiu disso não, tá? Sempre as mulheres foram tidas como objeto sexual. É isso mesmo que você está ouvindo aí, tá? As mulheres sempre foram menosprezadas em tudo, tá? Em tudo. Presta atenção aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela ter se contaminado em segredo e não haver quem deponha contra ela, por ter sido surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ela vier o espírito de ciúmes, sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela contaminado. Então esse homem trará a mulher perante o sacerdote, juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem porá incenso, porque é oferta de cereais de ciúmes, oferta comemorativa que traz a iniquidade em memória. O sacerdote fará chegar e a porá perante a face do Senhor, em seguida tomará água num vaso de barro, e tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, espargirá na água, e apresentará a mulher perante o Senhor, soltando a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta comemorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a conjurará, dizendo àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundície, destas águas amargas e de maldição será livre. Mas se apartares do teu marido e te contaminar, e algum homem que não o teu marido se deitou contigo, o sacerdote fará que a mulher prestar um juramento sob pena de maldição, dizendo à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. Esta água de maldição penetre nas suas entranhas para lhe fazer inchar o ventre e lhe fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Então percebe que aqui é um ritual específico para as mulheres. Mas eu não estou vendo nenhum ritual específico para os homens. Interessante, né? Aqui a mulher vai sofrer essa pena. Mas e o cara? E o homem que comete adultério? É interessante como que nós, os humanos, nós somos tão legais, né? A mulher sofre uma pena dessa. Ela tem que tomar uma água suja, conhecida como água amarga. Neste ritual, ela vai ser amaldiçoada e ela vai ter que confessar sim ou não se ela fez alguma coisa, tá? Não tem nada aqui dizendo sobre o homem. Lembra lá da adúltera que foi apresentada a Jesus? Jesus estava lá no templo escrevendo no chão e tal. Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério e a lei diz que as tais sejam apedrejadas. Aí Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então, a mulher estava sozinha, não estava lá, provavelmente não se fala no texto sobre o marido. Cadê o marido? Cadê os pais dessa mulher? Cadê os irmãos? Cadê os filhos? Cadê o suposto amante? Cadê? Onde que estava? Só estava a mulher. Aqui é a mesma coisa. A mulher está sozinha, aqui está se lascando sozinha. Né? Só a mulher que cometeu adultério? Impossível. Como cometer adultério sozinho? É isso, tá? É isso. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com água amarga as apagará. Fará a mulher beber a água amarga de maldição, a fim de que estas águas de maldição penetrem nela, causando-lhe amargura. Da mão da mulher o sacerdote tomará a oferta de cereais, movê-la perante o Senhor e trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará. Depois dará a beber a água à mulher, e fazê-la a beber a água será que
ela se tornou imunda, enganando seu marido. A água de maldição penetrará nela para a amargura, e seu ventre se inchará e a sua coxa decairá. Aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ao contrário a mulher não lhe tiver contaminado, mas estiver limpa, então livre e conceberá. Esta é a lei dos ciúmes. Ciúmes. Mas aqui não está falando nada do homem. Cadê o cara? O cara cometeu adultério, estava com 3 moças fazendo coisas, e aí não tem uma água amarga para o homem. Gente, nós vamos ter essas injustiças, apesar de ser um livro sagrado, atribuído a Deus, nós vamos ver essas injustiças aí, tá? É um livro que foi escrito por homens, é um livro que foi escrito pensando nos homens o tempo todo. Deus é homem, assim, tá? É homem, uma ideia que Deus é homem, né? Um Deus, um Senhor, né? Não é, a gente não vai falar assim, Deus uma senhora, né? Ou deusa, né? A gente vai falar Deus, né? Então já passa para nós uma ideia de masculinidade o tempo todo aí, tá? E sempre as mulheres vão estar se dando mal em tudo aí, tá? E aí aqui tem essa ideia aqui desse ritual de ciúmes aí, tá? Quando o homem tiver espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente o sacerdote e a mulher perante o Senhor, e nele execute toda esta lei. O homem será isento de culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Percebe isso? Interessante isso. É isso, tá? Aqui é mais uma vez o Moisés, já disse, o livro é atribuído a Moisés, reforçando as leis aí, as leis sociais, essas questões aí e tal. Hoje essas coisas nem procedem mais, né? Adultério eu acho que nem é considerado crime, se eu não me engano, não sei, mas eu acho que não, né? Mas o adultério é uma quebra de contratos, né? A gente tem um acordo com a pessoa, eu vou confiar em você, você vai confiar em mim, nós vamos ser felizes até que a morte nos separe aí, mas as pessoas são especialistas em quebrar os seus acordos aí. Capítulo 6, olha, tem aqui um negócio chamado nazireado, nazireu, né? Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e disse-lhes, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Então aqui a pessoa faz um voto. O pessoal antigo fazia muito voto, né? Não cortava o cabelo das crianças até certa idade, fazia esses votos aí. Hoje isso quase não se vê mais, né? Eu conheci 2 meninos que tinham, os parentes tinham feito votos, eles só poderiam cortar os cabelos com certa idade. Lá a gente lembra do Sansão, né? O Sansão tinha a questão lá de ser um nazireu, né? Então que a pessoa era separada, não bebia bebida alcoólica, né? Aqui no caso nem uva, né? Nem uva não podia comer, né? Todos os dias da sua consagração não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias da sua consagração não passará navalha sobre a sua cabeça, viu? Não cortará o cabelo. Será santo, separado, até que se cumpra os dias dos quais pelos que separou o Senhor. Deixará crescer livremente o cabelo. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver, nem de pai, mãe, irmão ou irmã. Morrerão, não se contaminará. Que morreram, não se contaminará. Porque traz sobre a sua cabeça o nazireado do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. Tá? Então a pessoa deixa o cabelo crescer, o homem, né? Porque os pais fizeram aí um voto, fizeram aí uma espécie de consagração mesmo aí, né? Gente, essas questões religiosas, elas são mais antigas do que se pensa, tá? A gente tem aí, ainda existe, né? Aqui no bairro eu não conheço se tem, mas já teve, tá? As pessoas que faziam benzições, né? Você ia lá tá com o vento virado, leva o menino pra benzedeira, aí tinha benzedeira e tal. Tem umas pessoas que faziam esses rituais aí. Hoje eu nem sei se... Deve existir ainda, né? Deve existir sim. Mas essas questões são muito antigas. A pessoa está passando mal, né? A pessoa entrava na mata, colhia umas ervas, né? Fazia ali umas rezas. E ali a pessoa era ungida, abençoada, benzida. Tem essas questões aí, tá? Isso é antigo, são coisas antigas aí. Aqui no caso, a lei do nazireu, o menino, principalmente o homem aqui, né? Não está falando de mulher, não cortava o cabelo. Se alguém subitamente morrer junto a ele, contaminado assim a sua cabeça do nazireado,
No dia da sua purificação rapará a cabeça, isto é, no 7º dia. No 8º dia trará o sacerdote 2 rolas, 2 pombinhos à entrada da congregação. O sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu por causa do morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o nazireado foi contaminado. Então ele não tinha como tocar. O pai faleceu, ele não podia ir lá se despedir, tocar no cadáver. A mãe faleceu, o irmão, não sei o que, né? E aí tinha todas essas questões aí. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação, apresentará ao Senhor sua oferta, um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pacífica, um cesto de bolos asmos, de flor de farinha amassada com azeite, cascorões asmos untados com azeite, acompanhados de sua oferta de cereais e das libações. Os sacerdotes os trará perante o Senhor e crucificará a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois sacrificará o carneiro como oferta pacífica ao Senhor, junto com os cestos de bolos asmos, oferecerá a oferta de cereais e libação. Então o nazireu rapará a cabeça do seu nazireado. À entrada da tenda da congregação, tomará o cabelo e o porá sobre o fogo que está debaixo da oferta pacífica. Então tem todos esses rituais. Gente, esses rituais são antigos. Às vezes a gente se espanta quando a gente vê alguma coisa um pouco diferenciada, assim, nesse aspecto. Mas essas coisas são muito antigas. Incenso, você chega na casa da pessoa, tá exalando aquele cheiro de incenso, você acha que é meio estranho, mas era normal. Os orientais até hoje, né? Muitas pessoas gostam do incenso aí. São rituais antigos que foram sendo compilados e adaptados ali para as religiões que vão surgindo. No caso aqui, né? Moisés reorganizando os hebreus, os israelitas, né? Para se tornar uma nação coesa. Então foram sendo fundamentados esses rituais aí. Então nós falamos aí da suspeita de adultério, agora do nazireado, né? Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Depois de todo esse processo, depois do tempo ali, depois dele ter raspado o seu cabelo, ele vai poder beber o seu vinho aí. Esta é a lei do nazireu que fez o voto e dá sua oferta para a sua consagração ao Senhor, além do que permitirem seus recursos. De acordo com o voto que fez, assim fará, conforme a lei do nazireado. O nazireu mais famoso é o Sansão, né? O Sansão tinha longos cabelos, nos seus cabelos davam para fazer 7 tranças, né? A gente percebe que há toda uma mitologia em cima disso aí. 7 tranças, perfeição, poder, ele era forte, ele era parrudo, né? E aí logo em seguida, olha só, o Moisés, ele lança a bênção sacerdotal, que é utilizada até hoje, né? Quando o pastor, o sacerdote, ele encerra ali o culto, o evento religioso, ele vai usar a bênção sacerdotal aí. Disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, assim abençoarás os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Tá? Então são esses rituais, né, que são feitos aí para que o povo se tornasse o que ele se tornou até hoje. Né? Os judeus estão aí até hoje. Aí. O capítulo 7 vai falar de ofertas. Talvez a gente não vai conseguir tirar nada daqui, porque são só regras, tá? Capítulo 7. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu-o e o consagrou e todos os seus pertences. Então ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, e os que foram príncipes das tribos e que presidiram o recenseamento, fizeram ofertas. Então cada um foi levar sua oferta lá para o tabernáculo. Trouxeram as suas ofertas perante o Senhor, 6 carros cobertos, 12 bois, um boi para cada príncipe, um carro de cada
2 príncipes, e apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Dá-lo aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros, os bois, e deu aos levitas. 2 carros, 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros, 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas os filhos de Coate nada deu, porque o seu cargo estava o santuário, e os levavam aos ombros. Então tinha coisas que poderiam ser transportadas nas carroças, e outras coisas tinham que ser carregadas por uma pessoa, tá? Os príncipes trouxeram a sua oferta para a consagração do altar no dia que foi ungido, e apresentaram perante o Senhor. Pois o Senhor disse a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson. Então aqui ele vai falar dos príncipes, o que cada um ofereceu. É muita coisa, nós não vamos ler. Está falando de farinha. Um ofereceu ouro, ofereceu cordeiro, ofereceu carneiro, ofereceu bodes. No segundo dia o Natanael ofereceu prata, cereais, bode, cordeiros de 1 ano. O Eliabe ofereceu também prata, flor de farinha, carneiros. O Elissur também ofereceu prata, farinha, vaso de ouro. Então, ou seja, a organização do tabernáculo ela ficou muito cheia de recursos. Se você for olhar friamente, quando chega em Davi, ele já tem tantos recursos para construir o templo, que quando Salomão vai fazer, ele já tem de tudo. É tudo cheio de muita riqueza, muitos bens aí, tá? Aí tem aqui, todos eles aqui estão oferecendo bacias de prata, bacias de farinha, cereais, cordeiros, bode, bois, carneiros, oferta de Elisu, oferta do Simeão, oferta dos filhos de Gade, oferta dos filhos de Efraim, oferta dos filhos de Manassés, oferta dos filhos de Benjamim, oferta dos príncipes filhos de Dan, oferta dos príncipes filhos de Assé, oferta dos filhos de Naftali. Foram estas as ofertas dos príncipes. Gente, se você quiser depois ler, é uma leitura chata, porque vai praticamente repetir. Esse príncipe doou uma bacia, esse doou um pedaço de ouro, esse doou a farinha, esse doou o bezerro, esse doou, tá? E é grande, tá? Olha só, porque eu já pulei para o versículo 84, capítulo 7, 84. Foram estas as ofertas dos príncipes de Israel para a congregação do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata. Aqui ele vai concluir tudo, né? Ele vai dar um total aqui, ó. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 vasos de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, cada bacia 60 siclos, 70 siclos. Toda a prata dos vasos foi dos 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. Os 12 vasos de ouro, cheios de incenso, pesavam 10 siclos cada, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos vasos foi 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, 12 bodes para a oferta pelo pecado. Todos os animais para sacrifício de ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 70 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Estas foram as ofertas para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propicitário que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Era assim que lhe falava. Então, o Moisés ouvia uma voz ali dentro do ambiente sagrado. Gente, dentro do ambiente sagrado podem acontecer coisas que a gente não vai explicar, e podem acontecer coisas que nós vamos conseguir explicar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos sendo manipulados
E a gente acha que não, às vezes a gente acha que é Deus que está falando conosco. Outro dia eu fui num evento religioso, mais uma vez, aí veio uma profecia, de novo, né? De vez em quando acontece comigo, a pessoa me mira e às vezes é porque eu estou muito concentrado, então eu estou prestando muita atenção, então a pessoa deve falar, esse cara está prestando muita atenção, vamos lançar uma profecia para ele, tá? Não é de hoje que isso acontece, e aí a pessoa disse que viu, Deus me mostrou, irmão, que uma chave nas suas mãos, que Deus está abrindo uma porta para você. Então eu estou aguardando essa abrição de porta, já tem um mês isso, né? Mas na maioria das vezes a pessoa é influenciada pelo seu íntimo, tá? Pelos seus sentidos, pode ser, tá? Pode ser. Já aconteceu umas situações aí meio estranhas aí. Uma vez uma pessoa está fazendo um trabalho missionário, pediu para falar sobre Deus. Eu abri as portas, ele entrou na nossa casa, falou sobre Deus e depois ele disse que em um ano Deus está me dizendo, irmão, que daqui a um ano, profecia para o Senhor, daqui a um ano o Senhor vai ser abençoado com um carro novo e vermelho. É mesmo? É. Segura que é para você. Falei, beleza. Um ano. E aí passou 10 anos, eu nunca tive carro novo e nem vermelho. Então, é isso, tá? Se você receber uma profecia e se realmente cumprir, é porque foi de Deus. Se não, foi mais um humano tentando crescer em cima de você. Toma cuidado, fica ligado aí, porque essas coisas acontecem o tempo todo. Nós vamos parar por aqui, capítulo 8, tá? O livro de Números vai até o 36, se eu não me engano. É grande. O livro de Números é bem grandinho, bem maior do que segunda carta aos Coríntios. É isso mesmo, vai até o capítulo 36. Hoje os cachorros da minha mãe não deu sossego, poxa vida. Tive que pausar o vídeo várias vezes aí, mas faz parte aí. São animais, né? Então é isso, eu é nosso Deus, eu te agradeço aos nossos inscritos. Deus possa estar abençoando a cada você que está acompanhando os nossos trabalhos, que a gente consiga dar prosseguimento aqui neste trabalho, que é colocar a Bíblia Sagrada no YouTube. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu, muito obrigado, gente. É isso aí, Deus abençoe a todos.